Bom, pessoal, estamos quase chegando no finalzinho desse completo tutorial de como fazer um login. Então, falta agora a gente redirecionar o nosso usuário para a tela principal quando tiver tudo ok. Então, lá lembrando que para ele entrar na página principal, ele vai precisar ter uma sessão criada, ok? Então, para esse caso aqui, a gente está trabalhando com sessões, mas no futuro, quando for trabalhar com itens um pouco mais complexos, programação um pouco mais complexa, a gente utiliza sempre tokens, ou seja, a gente cria um token para o usuário e envia esse token para o front-end, então a gente mandaria aqui um token para o usuário lá no front, e o front, quando eu falo front, né, o JavaScript lá no HTML, ele trabalharia isso, salvaria essa informação e toda vez que fosse fazer uma requisição, passaria esse token. Ou seja, toda vez que requisita alguma coisa, verifica se o token é válido. Isso é uma forma mais segura de trabalhar ao invés do que sessão. Mas lembrando, como que a intenção é fazer alguma coisa um pouco mais simples, a gente está fazendo sessões que basicamente vai funcionar também bem legal. Então, o que eu vou fazer? Eu já deixei salvo aqui um comando com as 3 variáveis. Então, eu criei aqui uma user, a gente verifica, né, user logate aqui no início, se está logado. Então, basicamente, eu estou colocando verdadeiro aqui, tá bom? Estou colocando apenas true. Eu estou colocando também mais 2 informações na seção, que é o ID e o nome. Para quê? Para facilitar nossa vida lá na frente, na hora da gente consultar quem está logado ou não está logado. Então, a gente consegue usar o user ID como esse parâmetro. Então, basicamente, a gente já criou as 3 seções. E o que falta agora é o nosso front redirecionar o usuário para a tela principal. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui document.location.href. O que isso aqui faz, basicamente? O documento, a gente já sabe o que é o documento. A location é a localização que a gente vai redirecionar o usuário e qual que é o endereço. Então, aqui o endereço aqui eu vou colocar ponto barra index.php, certo? Simplesmente eu posso fazer isso ou poderia passar apenas dessa maneira. Também iria funcionar. Se a gente fazer um teste aqui no nosso front, deixa eu pegar aqui agora, aqui, ó. Vou fazer um teste aqui. Documento.location.href e vou passar aqui agora, aqui, ó. Ele já redirecionou para o index. Então, aqui, daquela forma, ele ficaria com a escrita como index ou que simplesmente ficaria sem nada. Então, dessa forma aqui, o que a gente vai fazer? Vamos já só salvar, voltar aqui agora. Deixa eu acabar com a sessão. Se a gente tentar acessar o index aqui, não vai conseguir. Ok? Então, vou colocar aqui meu e-mail. Vou colocar uma senha errada só para a gente testar. Então, tá a senha errada aqui. Vou tentar colocar a senha correta e conectou. Então, o que aconteceu? Nessa série de vídeos que a gente viu nos últimos, a gente fez todo um processo de login, aumentamos a segurança do nosso código, usamos melhorias também na parte de tratamento de erro. Então, a gente fez um pacote de coisas que auxiliou agora a nossa construção do nosso sistema. Então, basicamente, tudo que a gente fez agora, nos últimos vídeos, a gente basicamente vai sempre reaproveitar para outras telas, principalmente na tela de listagem de usuários do nosso sistema. Então, a gente tem uma tela de listagem de usuários aqui, uma tela de cadastro. Então, basicamente, a gente vai utilizar também a mesma coisa que a gente utilizou no formulário de login. Então, se você perceber, uma construção de um sistema, geralmente o primeiro é o mais difícil, até você entender o conceito. Mas depois que você for mexendo com mais sistemas, basicamente copia e cola, porque a estrutura sempre vai seguir o mesmo padrão. Mesmo padrão, assim, que eu digo de estrutura no back-end, né? Tipo, salvar uma informação, consultar uma informação, meio que sempre vai ser a mesma coisa. Vai ter suas particularidades, obviamente, mas o contexto, no geral, sempre fica igual. Então, o primeiro sistema que você monta é um pouco mais difícil. O segundo, você pode perceber que você vai copiar muitas funções que você já fez, colar e, em cima disso, remodelar. Então, o primeiro sistema, como eu comentei, a ideia é passar um exemplo bem claro desse painel, porque daqui desse painel você consegue fazer uma infinidade de outras coisas. Então, a gente agora terminou o nosso login. Um detalhe, se vocês repararem aqui na nossa tela de bem-vindo, se vocês lembrarem aqui que a gente criou uma página principal que ele mostra qual que é o username, né? Qual que é a seção do usuário criado. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem aqui o nome, então PHP Antônio, o nome do meu usuário que está lá no banco de dados, e uma mensagem bem-vindo. Então, basicamente, a gente já fez essa primeira parte. Então, só vou vir aqui agora,
Vou aumentar aqui no logout mais duas informações para ele apagar, que é o ID, que eu não quero, e também o name. Lembrando, isso aqui é a forma que a gente fez para eliminar uma sessão do usuário e redirecionar ele para a tela de login novamente, para ele fazer todo o processo interno. No próximo vídeo agora, a gente vai trabalhar um pouco melhor a forma dessas rotas aqui, que a gente está utilizando aqui no Controllers. Então, ao invés de a gente chamar esse arquivo diretamente da forma que estamos passando aqui no controle, aqui no Connect, a gente vai trabalhar isso com meio que uma API, para vocês terem uma semelhança um pouco melhor de como funciona rotas no PHP, ok?